Eu vou contar pra você uma experiência que eu tive com Deus hoje, quando eu fui orar no monte. Eu fui orar hoje, no período da manhã, fiquei mais ou menos umas 3, 4 horas lá no monte. Quando eu cheguei pra orar, eu falei pra Deus assim, falei, Senhor, tô aqui na natureza e a tua palavra diz lá em Romanos que o Senhor se manifesta através da sua natureza, né? E falei isso pra Deus e continuei orando lá. Passou mais ou menos umas 2 horas que eu tava ali, já tinha passado essa parte que eu falei com Deus, passou mais ou menos umas 2 horas. E eu fui tomado, eu comecei a andar, e eu fui tomado por uma graça, uma presença de Deus tão poderosa, ao ponto de eu perder a minha força. Eu perdi a força, que eu caí de joelhos no chão. Foi uma graça que tomou conta de mim, uma presença assim de Deus. Eu comecei a olhar a natureza assim, né? Comecei a olhar a terra que estava no chão, o que eu podia sentir na minha mão, as folhas que estavam ao meu redor, enfim, toda a natureza estava ao meu redor. E no meu coração soou o seguinte: a natureza foi criada por causa do homem, mas a natureza do homem foi pecaminosa. Mas uma natureza impecável, ou seja, uma natureza sem pecados, foi criada para limpar a natureza pecaminosa do homem. E aquilo foi forte no meu coração. Eu comecei até a meditar, eu comecei a recitar isso várias vezes, até que chegou um ponto que eu comecei a duvidar se tinha sido Deus mesmo que tinha falado comigo. Cara, quando eu penso agora, eu falo assim, cara, quando Jesus diz que a nossa fé é menor que um grão de mostarda, eu acho que não tem explicação melhor para dizer o tamanho da... Eu tô no chão, ajoelhado, a presença de Deus tomou conta de mim, eu estou sem força, soou aquilo no meu coração, é bíblico, não tá fora, e eu tô duvidando. E eu fiquei naquela dúvida, eu falei assim, cara, será que realmente é Deus que tá falando comigo? Será que é a minha cabeça que tá falando comigo mesmo? Será que eu comecei a duvidar? Sem brincadeira, na hora que eu tava ali duvidando, eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, olha como é que tava os gravetos. Eu cheguei a tirar uma foto, tive que tirar uma foto. Olha como é que tava os gravetos. Olha a forma que tava. Aí você fala assim, Mateus, mas isso aí alguém pode ter colocado e tal. Jesus sabia tanto que eu ia duvidar daquela presença, que ele fez eu cair no ponto exato para uma ilusão de ótica acontecer. Esses gravetos, parece que eles estão grudados assim, não parece? A hora que você tá vendo aí na foto, parece que eles estão grudados assim. Só que, na realidade, ele tá assim, ó. Quando você olha, tá formando a cruz. Mas quando você vai de lado, ela tá assim, ó. É uma ilusão de ótica, né? Então ela tá distante, na verdade, uma da outra. E Jesus, ele sabia tanto que eu ia duvidar. Ele sabia tanto que ele fez eu cair naquele ponto que na hora que eu duvidasse, olhasse pro lado, eu ia saber que era a cruz. Por quê? Porque quando ele me diz assim, mas uma natureza impecável foi criada para limpar a natureza pecaminosa do homem, é de Jesus que tá falando. É Jesus. Jesus foi a natureza humana criada por Deus, sem pecados. Jesus foi criado sem pecado nenhum, para limpar, através da morte na cruz, né? Através da morte na cruz, para limpar a natureza pecaminosa do homem. Então, na hora que cai aqui, é a cruz para confirmar aquilo que ele estava falando. Então, que isso possa servir para você de exemplo, que Deus possa falar no seu coração, que isso possa inspirar você, que Deus possa falar no seu coração através dessa palavra, né? Que Jesus, ele foi a natureza impecável para limpar você dos seus pecados, para que você venha se arrepender e ser salvo.